Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos são quase que especialistas em urbanização. Eles já assistiram 4 aulas sobre urbanização. E aí, para completar a formação deles, a gente tem aí uma última aula sobre urbanização. Uma aula específica sobre o direito à cidade, né? Existe um direito à cidade. As pessoas que moram na cidade, em tese, elas têm direito de usufruir, né, tudo aquilo talvez de melhor que a infraestrutura urbana poderia proporcionar a elas. Só que muitas vezes esse direito à cidade, né, ele não existe para a maioria dos cidadãos. Tem um geógrafo chamado Milton Santos. Ele já faleceu, um geógrafo muito importante, seja para a geografia brasileira e para a geografia mundial. E o Milton Santos escreveu vários livros, e um desses livros se chama O Espaço do Cidadão, que é uma coleção ali de textos, né, específicos sobre a vida nas cidades. E nesses textos ele fala sobre desigualdade social, ou seja, a diferença, né, no padrão de vida das pessoas e aquilo que as pessoas têm acesso, né, em função da sua renda, mas principalmente o Milton traz uma novidade. Antes de falar de desigualdade social, ele fala de uma outra coisa que é a desigualdade espacial. O que é isso? Para o Milton Santos, o espaço onde a pessoa vive, onde a pessoa circula, vai determinar como vai ser a vida dessa pessoa e vai influenciar, né, seja no seu desenvolvimento econômico, no tipo de emprego, de oportunidades que essa pessoa vai ter aí ao longo da vida, né? Essa é uma imagem clássica, ela já apareceu em várias figuras, vários exercícios de vestibular. Fica em Higienópolis não, no Morumbi, em São Paulo, a favela de Heliópolis desse lado, e um prédio aqui de alto padrão, né, com piscinas em cada varandinha aqui, né? Então a gente tem no mesmo lugar, né, dois espaços completamente distintos, né? Uma desigualdade espacial que ela é bem nítida. E como eu falei para o Milton, a desigualdade espacial ela vai ser a geradora da desigualdade social. Porque às vezes, né, se o sujeito, por exemplo, mora perto de onde ele trabalha, né, ele tem mais tempo livre, por exemplo, para estudar, para descansar, para ficar com a família, e isso molda, né, muitas das coisas que vai acontecer ao longo da vida dessa pessoa e dos seus familiares. Em contraste com uma pessoa, por exemplo, que às vezes tem que pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar do seu serviço. Eu peguei aqui uma série de mapas sobre a cidade de São Paulo para mostrar, né, desigualdade espacial em São Paulo. Tá? Depois, quando vocês olharem os slides, né, olhem com calma. Mas assim, eu queria destacar que as regiões nobres da cidade, que ficam nesse pedacinho aqui, as pessoas que vivem nela têm uma expectativa de vida que pode chegar a 25 anos a mais do que pessoas que moram nas regiões mais pobres da cidade, como a cidade de Tiradentes, aqui na zona leste. Tá? Então, um cara do Alto de Pinheiros vive em média 79 anos. Lá na cidade de Tiradentes, a média é quase 54 anos de idade. Então, dependendo do lugar onde você nasce, a sua expectativa de vida, né, ela pode ser decidida ali nesse momento. Aqui é um outro mapa do mesmo assunto, um pouquinho mais recente, por isso que a expectativa de vida ela aumentou um pouquinho. Tá? Ocorrência de favelas nas cidades. Então aqui, né, são a porcentagem de habitações subnormais ou de favelas em cada região da cidade. Aqueles lugares onde as pessoas vivem mais são os lugares que têm menos favelas. Tá?
Aqui um outro mapa, né, onde vive a população preta e parda, né? A gente sabe que no nosso país tem uma grande desigualdade racial, então esses lugares onde a qualidade de vida é pior, onde as pessoas vivem menos, né, também são lugares onde tem maioria aí de população negra. Tá? Isso também aparece com relação a equipamentos de cultura, teatro, escolas, universidades, né? Aquelas regiões também elas vão ser mais servidas desses equipamentos. Tá? Então, quanto mais escuro vai ficando, tem menos equipamentos de cultura. Tá? E por fim, né, a gente está na pandemia. Esse é um mapa de um mês atrás sobre óbitos por coronavírus. Tá? Dá para perceber também, olhando no detalhe desse mapa, que é onde tem maior quantidade de óbitos são regiões periféricas, tá bom? Mesmo com a maioria dos hospitais estando na região central da cidade. E aqui, por fim, às vezes essa desigualdade espacial ela não acontece só dentro da área de um município, ela acontece entre cidades próximas. Na Grande São Paulo, né, vocês sabem que é uma região toda conurbada, a área urbana aí de várias cidades está interligada, mas tem várias dessas cidades, por exemplo, que não tem UTI, não tem leito de UTI. Então tem 12 cidades aí na região metropolitana de São Paulo que não tem um leito de UTI. As pessoas vão precisar ir para São Paulo ou ir para uma outra cidade, né, se houver necessidade desse tipo de serviço. E essa desigualdade espacial ela tem a ver, né, com o acesso a serviços públicos. Então tem lugares das cidades onde os serviços públicos eles funcionam melhor, eles têm uma frequência maior e eles têm uma qualidade. Serviços públicos de várias naturezas, pode ser coleta de lixo, pode ser segurança, pode ser serviço de saúde, iluminação urbana, acesso à rede de água, acesso à rede de esgoto, manutenção da cidade. Quem já circula pelos espaços urbanos deve ter percebido que tem áreas da cidade que são mais bonitas, tem maior presença aí policial, por exemplo. E tem regiões das cidades que às vezes são mais abandonadas. Tá? Mesmo assim, tem lugares que tem toda uma rede de infraestrutura urbana muito mais densa. Aqui eu peguei, com relação à cidade de Sorocaba, né, 3 regiões bem distintas. Campolim, que fica ali na zona sul, é a região metro quadrado mais caro da cidade, né, mais limpa, mais organizada, mais urbanizada. Região aqui da Avenida Ipanema, uma região assim mais classe média. E aqui, um lugar chamado Jardim Betânia, que fica na zona norte de Sorocaba, né, onde aparece aqui algumas habitações um pouquinho mais precárias. Tá? Percebam que dentro da mesma cidade, né, o acesso a esses serviços públicos, ele é bem distinto, ele é bem diferente. E pode ter certeza que independente do município onde você mora, né, a gente vai ter essas condições aí se repetindo. Lugares onde a vida é melhor, lugares onde a vida é um pouquinho mais complicado. Uma outra coisa interessante que o Milton Santos traz, né, nos seus livros, nos seus escritos, é que uma das grandes demandas aí dos brasileiros, né, é o direito à moradia. Todo mundo sonha em ter uma casa, né? Mas ele fala que nos últimos tempos esse direito à moradia ele foi confundido, né? O direito a morar num lugar digno foi confundido com o direito de ser proprietário de uma casa, né? Então gerou aí a ideia do consumo do imóvel. Tem alguns países onde as pessoas são proprietárias de casas, ou tem países, né, que aqueles países chatos lá, Noruega, Suécia, Dinamarca, né, que tem algumas políticas onde as pessoas pagam um aluguel muito baixo para imóveis que pertencem ao Estado. Tá? Ou às vezes o Estado subsidia aluguéis, né, da população de baixa renda. Então, as pessoas passam a ter acesso
a moradias que a gente chama de dignas. Tá? Moradia que o cara vai ter um banheiro, vai morar num lugar que tem disseminação de doenças, tem água, tem luz, enfim. Ele vai viver de uma maneira minimamente confortável. E já que eu estou falando de dignidade, eu peguei aí um filósofo, né? Kant, filósofo alemão, né? Para ele, dignidade é o valor que reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, tudo aquilo que não é passível de ser substituído por um equivalente, né? Dignidade, dessa forma, é uma qualidade inerente a seres humanos, enquanto seres morais e éticos. A dignidade é inseparável da autonomia para o exercício da razão prática, né? E por esse motivo, só nós, seres humanos, né, temos esse conceito de dignidade, de vida digna. Tanto que dignidade está lá na Constituição brasileira. Ter acesso a serviços públicos, tá? É ter acesso aí a uma vida digna. Tá? E aí a gente pode pensar, né, que os cidadãos, teoricamente, né, as pessoas que vivem nas cidades, que são cidadãos de um determinado país, né, são aqueles que deveriam ter talvez a vida mais digna. Tá? Para o Milton, né, cidadão é aquele que tem mais, além da cidadania do país, ele tem mais do que poder ser votado, votar e ser votado, mais do que ter direitos e deveres, né? Cidadão é o sujeito que vive de maneira digna, que tem acesso, né, a uma vida mais, não vou dizer confortável, mas onde as facilidades da cidade estejam acessíveis a ele. Tá? E aí, né, eu queria deixar uma reflexão. Vocês que estão me assistindo, vocês se consideram cidadãos dentro dessa visão kantiana do Milton Santos? Né? Existe dentro dessa visão alguém que é cidadão de fato? Né? E o sujeito pode pensar assim, pô, né? Ser cidadão de fato precisa ter o acesso lá à infraestrutura, tem que poder morar num lugar digno, né? Talvez rico seja cidadão de fato. Toma cuidado. Tá? Porque mesmo assim, quando eu estou falando rico, eu estou falando do sujeito que ganha, sei lá, 50 mil, 100 mil por mês. Tá? Mesmo essas pessoas, né, elas acabam, pela sua condição de vida, pelo nível de desigualdade do nosso país, às vezes tendo que morar em ambientes que são fechados, controlados, andar com segurança, tem alguém monitorando. Essas pessoas, elas podem ter acesso a alguns confortos, mas elas não têm, por exemplo, liberdade e privacidade. E não existe cidadania também sem liberdade e privacidade. Lembrando que o sujeito que é muito pobre, às vezes ele tem liberdade e privacidade, porém ele não tem a dignidade. Tá? Então, cidadania é um negócio que só existe se todo mundo tem. Tá? Não importa se é rico, se é pobre, ela só vai existir quando todo mundo tiver. É isso, gente. Brigadão. Até mais.